Olá pessoal, então hoje a gente está aqui com a professora Suzane Souza para conversar um pouquinho da discussão que a gente já vem tendo de por que, que as mulheres não aparecem. Professora, eu vou jogar essa pergunta em ti aí, já te prepara, hein? Só para a gente poder Pode introduzir jogar. a nossa convidada, então a professora Suzane ela é gaúcha, tá? Ela tá lá no Espírito Santo, ela tá quase capixaba, mas ela é gaúcha que nossa. Ela é bacharel em Aham. administração pela URGS e aí ela fez o mestrado dela em administração na UFES e o doutorado em educação na UFES também. Além disso, a professora Suzane, ela é sócia da ISBEL, do encontro que a gente teve na FURG há pouco tempo, até o encontro da ISBEL. Ela é membro da Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas de Língua Portuguesa e professora da UFES. Professora, muito obrigada por vir conversar com a gente está super encantado querendo te ouvir, tá? Eu que agradeço aí pela oportunidade, Show né? de bola, show de bola. Professora, a pergunta não cala, né? Por que, que as mulheres não aparecem? Eu vou avançar aqui. Ah, um pouquinho, parece só um pouquinho, das Então, pesquisas da professora Suzane. Então ela tem aí pesquisa das mulheres na teoria, que é essa que a gente está estudando. Tem outras coisas bem na área docente, mas também de inovação, de gestão, ó. Trabalho docente, Paulo Freire, tô louco para ler esse estudo de Paulo Freire na enfermagem aqui. Inovação e gestão pública e mulheres ali, a política educacional de equidade de gênero. Sem mais delongas, professora, cadê as mulheres em TGA? Cadê elas? Cadê? olha só, então, elas sempre estiveram lá, Eu trouxe mas aqui só os nomes, né, essa. delas, pra gente introduzir. Exato, deixa o pessoal ver aí. Algumas das mulheres, né, vão ter mais depois, se eles tiverem acesso ao artigo, eles leem lá direitinho, na sua própria aula, né? Mas elas sempre estiveram lá. Mas, só que, como aluna de administração, né, eu posso falar isso já de cadeira, naquela época eu nem senti falta, porque você está lá aprendendo e, enfim, você absorve o conhecimento que te passam de modo, assim, acrítico, e você não sente falta, mesmo você sendo mulher. Então, assim, imagina para quem é homem, né? E aí a gente aprende conteúdo de TGA, a gente vê aqueles caras, né, bem clássicos e depois os um pouquinho mais atuais. E quando eu falo um pouquinho, aí vamos até década de 90, que já tá bom demais, né? TGA vai parando por ali. E aí a gente percebe, quando vai fazer um estudo sobre sexismo, educação não sexista na administração, que na própria TGA, que é a base da formação de qualquer administrador e administradora, a gente não vê mulheres autoras, produtoras de conhecimento. Então, é uma aluna de graduação, né? Então, pôs essa ideia e foi fazer um TCC, e desse TCC saiu esse artigo, né? Nessa revista aí, que não é da administração, mas que no novo Qualis vai ser Sim. importante para todas as áreas, né? Bom, então elas estavam lá, mas elas não aparecem porque a maioria das mulheres não estavam nas indústrias, a maioria das mulheres não estavam no campo científico, a maioria das mulheres, e quando eu falo assim, a maioria é dentro de um grupo específico na sociedade, tá? Que aí vamos colocar mulheres de elite e mulheres burguesas. Se eu for pegar um outro tanto da maioria das mulheres, elas estavam em outros lugares, trabalhando em operações nas fábricas, em limpeza e higienização, algumas presas, entre aspas, presas, né, dentro de casa, cuidando da família, da casa e do marido. Então, eu estou falando de um grupo específico que podia sair, que podia até ter algum acesso ao estudo, mas que ainda assim era um grupo muito pequeno, né? Então, a gente não via mulheres nas empresas em cargos importantes ou em pesquisa. A gente pode partir daí então, essas mulheres elas não estavam nesses cargos, dá pra falar assim, porque toda a linha, a cronologia da administração vai mostrando que essas teorias elas surgem lá do chão de fábrica, né, basicamente. Alguém olha a produção e escreve sobre, vamos mudar, vamos escrever sobre, e acaba que são esses responsáveis pelas produções, né. Os grandes engenheiros, a nossa Exatamente. teoria ela herda muito dos grandes engenheiros, né. E, professora, eu trouxe aqui os nomes de algumas delas que eu até comentei bastante na outra aula, que assim, a gente tem a Lilian Gilbert, que ela é esposa, né? Eu chamei eles de casal Gilbert, porque ela ainda divide, Exato. né, com o marido. Aham. Aí a gente tem a Mary Follett, que tem essa questão de ter contribuído, ela olhou uma experiência bem parecida com Hawthorne, assim, as ideias dela me pareceu, antes de Isso. Hawthorne, né, antes da Escola dos É a Laços profeta Sobrehumanos. do gerenciamento, né? A nossa Ela aparece. profetisa. Aí,
Eu vou te confessar aqui que eu conhecia mesmo de cara a Woodward, que a gente estudou muito em contingência, eu estudei muito em contingência ela, então a Woodward, e aí eu parei pra ver, é uma mulher, nossa, que loucura, uma mulher, mas é tri louco isso, que a gente pega o sobrenome e não olha pra quem tá na frente, né? E a Jane Monton, que essa pra mim foi a maior surpresa do mundo, quando eu vi que a pesquisa do Robert Blake estava junto com um cara, um homem chamado James Monton. E aí eu procurei, não achei esse cara, de repente eu me deparei com uma mulher, é o Robert Blake e a James Monton. Então é tão displicente, se dá pra falar assim, roubando a palavra, que traduziu James ou digitou James e passou assim, não importa, né? Que é uma pessoa, que é uma mulher ou que é um homem, é uma coisa muito doida isso, né? Então assim, Exato. aí eu te trago a próxima, né? Não existe visibilidade, a gente não para pra ver, né, se é uma mulher ou se não é. Por que não existe essa visibilidade, tu acha, professora? Por que isso acontece? Olha, desde que o mundo é mundo, para a gente poder falar, né? Ou pelo menos desde que a gente pode falar em campo científico e produção de conhecimento formal, quem mais faz isso são os homens, porque as mulheres estavam, novamente, presas dentro de casa, né? E as que não eram tão presas não tinham acesso a conhecimento, ou as que estavam presas tinham acesso a conhecimento, mas era um conhecimento totalmente voltado para o cotidiano doméstico e para a criação de filhos. Então, mesmo você sendo da elite, até, né, certa época, você ainda assim poderia não ter acesso a conhecimento se o seu marido, ou se o pai, caso você fosse uma filha, né, não quisesse que você estudasse. Então, assim, a gente tem, até no Brasil, uma lei de 1800 e pouco, eu acho, que vai falar, não, minta, 1900 e pouquinho, acho que é a primeira década do século passado, onde, para você trabalhar, você tinha que pedir autorização do seu marido. Sabe? Então, assim, para estudar, foi na época do Império que a gente teve as primeiras escolas que aceitaram meninas. Então, até então, era uma educação em casa, para quem tinha condições e para quem os homens deixavam as mulheres estudar. Então, você podia crescer sem saber nada formal. Como você vai produzir conhecimento se você não estuda? Então, obviamente, nós temos muito mais homens ao longo da história da produção de conhecimento e pensamento científico em todas as áreas, amplamente produzido por homens e as mulheres invisibilizadas. Quando temos algumas, é como se elas tivessem que fazer coisas muito notáveis para serem, enfim, valorizadas, né, e aparecerem. E se elas fazem que nem os homens, elas meio que desaparecem naquele conjunto enorme de homens. Desaparece, ela vira mais um sobrenome, e ainda mais pode falar isso depois com calma com os seus alunos, né, sobre as citações científicas, né, em livros e artigos. Eu vou puxar isso pra gente conversar um pouquinho. Nossa, aqui. Isso, ele realmente, essa parte contribui muito para a invisibilização feminina. Assim, como eu comentei ali contigo, né, desses pesquisadores, da época da graduação, há uns 6, 7 anos atrás, acredito eu, era o casal Gilbert, pra mim, que era o casal Gilbert, então não existiu a Lilian. Casal, a gente nunca falava separado, era o casal. O casal. Aí a Mary Follett tem aquela notinha de rodapé dela, né, do tipo, ela foi precursora, até no material que a gente está usando, que é o livro do Rubens Fava, ela aparece numa fase pré-científica, ela aparece antes de ciência. Então ainda escanteia mais, né? Escanteia mais, tira um pouco pra lá. E é claro, a Monton, que foi um absurdo aí botar em James, né? Uma coisa que não tem cabimento. Isso é o Woodward, né? A Woodward. Porque, claro, a gente lê muito o Woodward e tem aqueles textos, só que é como tu falou, né? A gente salva, por exemplo, o Woodward, 1970, Teoria da Contingência. Quem é? Quem é essa pessoa? Exato. O imaginário da gente remete para outras coisas, não para uma mulher. O autor, a gente sempre fala assim, o autor, aquele autor, o autor, a gente não flexibiliza. É muito difícil pegar um texto científico que vai fazer uma menção, retomando as ideias da autora. Ninguém para fazer isso, né? Ninguém para. Porém, já existem cartilhas contra a linguagem sexista, que inclusive uma era do curso de psicologia da URGS, que foi lançado um tempo atrás, não lembro em qual prefeitura, qual governo da prefeitura de Porto Alegre, mas essa cartilha foi amplamente divulgada e agora que, enfim, as coisas foram mudando, a cartilha meio que sumiu, quem tem, quem não tem, tá sem. Mas existia uma cartilha muito interessante, né, não sei se teria que resgatar com o curso de psicologia, porque era a prefeitura que divulgava isso para a cidade, né.
E lá falava como, dava dicas da gente evitar essa linguagem masculinizada, né, sexista. E aí se dava voz para a questão do feminino. Era bem interessante, para ter essa preocupação que Com chamou a certeza. atenção. Porque se A a pessoa não quer autora... usar o neutro, às vezes a pessoa não quer usar o neutro, não se sente confortável com usar o arroba, ou não tem problema também. Mas agora a pessoa tem que pelo menos olhar quem é que ela está estudando, né? Quem é que ela está citando, ou com quem ela está conversando teoricamente. E a gente não tem isso. Não tem. Eu trouxe aqui, professora, a subrepresentatividade das mulheres no campo da administração, que a gente comentou um pouquinho, mas assim, em algumas outras áreas a gente tem mulheres, né, pesquisando e mais representativas. Na administração, como tu tocou no assunto, a gente tem a questão dos homens estarem muito no chão de fábrica, né, e das mulheres estarem muito em casa. Tu até me remeteu à lembrança que aqui na Universidade Federal de Pelotas a gente tem um curso que é muito engraçado, que chamava Bacharelado em Ciências Domésticas. Que foi um grande princípio do que viria depois de ser o curso de administração, né? Mas se tu entra ali na UFPEL, tu vê os quadros, né? Das bacharelas, só mulheres, somente mulheres. Das bacharelas em ciências domésticas. E isso ficou há muito tempo, tá? A gente foi mudar isso aqui na UFPEL, olha, eu acho que é uns 30, 40 anos atrás que caiu esse curso, sabe? Eu tenho uma conhecida minha que ela trabalhou muito tempo dando aula de administração e ela era bacharela em ciências domésticas. Então, que loucura isso, né? Faz sentido se você pegar a palavra oikos, né, do grego, casa, que é economia, e aí você vai lá ver nos textos, né, da antiguidade, que alguns filósofos a gente consegue ainda ter acesso, e eles vão falar, acho que era Sêneca, não tenho certeza, mas eu fui descobrir esse cara lendo Foucault, né, aí fui atrás dele, onde tinha, assim, todo um estudo sobre como que era a questão da arte da gestão do lar na antiguidade greco-romana. E aí tinha essa coisa da economia doméstica, acho que tem até um curso de pós na Federal de Lavras, ou de Viçosa, não tenho certeza, que é em economia doméstica. Então, parte desse âmbito da administração da economia doméstica. Né? Mas, enfim, isso é para homem e para mulheres, não só para mulheres, né? Esse é o problema, ser só para mulheres. O curso em si não é um problema. O problema é só ser buscado por mulheres. A sociedade é só elas têm interesse nisso. Me encanta perceber a preocupação que se tinha, me encanta não no sentido positivo, tá? Mas me encanta perceber a preocupação que se tinha de, poxa, nós temos que dar espaço às mulheres aqui dentro. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer um curso para elas chamado Economia Doméstica. É uma coisa muito doida isso, né? Muito doida que ninguém foi aí tacou fogo em tudo, né? Isso que é doido. Assim, ó, eu fico impressionado que estão aqueles quadros de formatura lá na parede, sabe? E elas todas assim, claro que a gente tem todo um recorde histórico, de repente a primeira mulher da família fazer uma graduação. Pra elas deve ter sido uma vitória sair de casa e fazer um curso superior. Mas aquilo ser louvado é uma coisa muito estranha, sabe? É uma coisa muito estranha. Eu precisava ter uma plaquinha ali explicando, ou redigindo, ou conversando com aquilo. Mas elas estão lá, assim, bem lindas, todas as mulheres bacharelas em ciências domésticas. Então, tem uma coisa muito forte na nossa ciência para escantear a mulher, né? Muito forte. Exato. Impressionante. Assim, isso que tu tá falando tem um nome, é segregação ocupacional, tá? Então, assim, é como se dissessem, ó, você pode fazer o que você quiser, entre aspas, né? Tem limites, não vá tão longe, mas você pode fazer nessa área aqui. No mercado de trabalho, né? Então, assim, você quer estudar? Quer ser cientista? Quer não sei o quê? Então tá, nessa área aqui. Você é bem-vinda. Nessas aqui nem tanto. Então, exemplo, né? Pedagogia, muito mais mulheres do que homens. Tá? Por exemplo, medicina, muito mais homens do que mulheres. Engenharia, muito mais homens do que mulheres. As licenciaturas, administração, né? Abarcaram muitas mulheres. As licenciaturas, exatamente. Aquela ideia da professorinha. E vem já justamente porque no início, no Brasil Império, quando liberaram escolas para meninas, só quem podia dar aula para elas eram mulheres. Então, logo, as professorinhas tinham que ser mulheres. Mas imagina o problema. Como vai ser professora se você já não conseguiu estudar? Então, era uma loucura. Se importava mulheres estrangeiras no primeiro momento, para depois conseguir as brasileiras e tal. Então, assim, licenciatura tem essa pegada de muita mulher, apesar de que já melhorou muito, né? Mas, assim como engenharia já melhorou,
Já temos mais A mulheres gente tá que falando com homens. muitos engenheiros aqui, muitos engenheiros e engenheiras, tá? O nosso vídeo está direcionado para a galera da bioquímica, da alimentos, da civil e do empresarial. E aí eu baixei Tá dando minhas uma equilibrada, listagens de né? chamada e aí eu fui olhar, né? Que eu tava curioso para ver quem era. E assim, as meninas ainda estão em falta, né? Na lista. Parece que ainda faltam nas engenharias. Mesmo assim, né? Exato. A informação tá aberto e tudo mais, e ainda tá isso. Fica aquela pergunta, será que o pessoal não está querendo chegar ainda? Ou o que está acontecendo que elas ainda não estão chegando? Em cursos ditos masculinos, a gente tem que quebrar isso, não tem mais isso. É segmentação ocupacional, porque desde criança ela vai ouvir que o seu pai é engenheiro, a sua mãe é professora, supondo, né? E aí ela sabia que lá, engenharia é coisa de homem. Poucas famílias vão chegar e vão dizer, minha filha, você vai ser o que você quiser. Né? Então isso é segmentação, é uma construção social desde a infância. E sobre a subrepresentatividade na administração, eu vejo que tem muita mulher na administração, né? Em termos de graduação, de mestrado, de doutorado, de pesquisadoras, mas fica a questão, será que daqui a uns 50, 60 anos, quando forem escrever novos capítulos de TGA, vai aparecer mulheres? Eu realmente tenho dúvidas. Que não vão ser os homens valorizados novamente. Se não vai seguir essa escrita, né? Isso aí é Exato. um grande medo. Fica aí, eu acho, o convite, eu acho que a gente tem que lançar, né? Para as meninas que estão nos ouvindo, para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Que tomem as rédeas, né? Desses escritos, que tomem as rédeas dessas pesquisas, né? A gente tem que parar de consumir muito a pesquisa e começar a fazer pesquisa e começar a se destacar nas pesquisas. Eu fico imaginando aqui, né, viajando, mas eu fico imaginando a Mary Foley lá, sozinha, tentando gritar que, não, só um pouquinho, eu tô fazendo ciência, sim, né? E no meio de um monte de cara dizendo, não, só um pouquinho, não, sabe? Tanto é que o livro A Profeta do Gerenciamento saiu, acho que depois que ela já tinha morrido, assim. Por quê? Porque ela profetizava coisas que os caras foram fazer depois. Sim. Ela se antecipou, então, mas só foi valorizada depois de já não precisava mais de valorização. Tá aqui o grande desafio, né? Que a gente reescreva, que a gente escreva de outra forma daqui pra frente. Exato. Professora, eu trouxe aqui também pra gente as questões raciais de sobrenome que tem no teu texto. Eu achei interessante, queria te ouvir um pouquinho também. Ótimo. Então, a gente fez uma pesquisa apenas bibliográfica, obviamente que, claro, que a gente pode jogar o nome de todas na internet, que vão aparecer ali umas fotinhas, a gente vai ver que todas são brancas. Mas eu não quis misturar alhos com bugalhos, então a gente deixou só a pesquisa baseado em questões bibliográficas. Então a gente pegou o pensamento delas e as informações que constavam na literatura já publicizada. Ponto. Então, mas a gente pressupõe, pela origem dos nomes, né, que eram inglesa, norte-americana e germânica, inclusive da brasileira, o nome da brasileira remetia a um nome de origem, né, britânica, inglesa ou até norte-americana, que é o Warwick, né, uma brasileira que interessou para contar a história. Então, que é a Beatriz, pouco conhecida também, apesar de ser patrona da administração pública, junto com o Guerreiro Ramos, que é o patrono, né? Guerreiro Ramos, tu fala, todo mundo sabe quem é, né? Exato! Agora a Beatriz Warwick, inclusive, ela é tão importante que o nome dela está na biblioteca da FGV. Né? O nome da biblioteca é o nome dela. Então, mas enfim, né? A gente só sabe quando a gente anda por lá ou quando a gente vai pesquisar sobre, senão a gente não sabe, porque realmente ela é meio também invisibilizada, né, no campo da administração. E as questões raciais, aí a gente fica assim, pressupondo pela origem do nome, e obviamente que a gente fez essa pressuposição ali no finalzinho do artigo, falando assim, olha, provavelmente todas são brancas, dada a origem dos sobrenomes, dada que são mulheres, provavelmente, apesar de não ter pesquisado classe social, mas se elas chegaram a fazer pesquisas e a terem, né, coisas publicadas, no mínimo elas são mulheres de elite, que tiveram educação, né? Enfim, no mínimo aí uma classe média aí nos lugares que elas falam. Então, com certeza, nos estudos organizacionais, no mundo inteiro, né, temos mulheres de outras raças. A gente pensa só na questão das pessoas negras, mas também temos as pessoas asiáticas, né, amarelas, como o IBGE fala, indígenas, em vários lugares do mundo. A gente não tem indígenas só no Brasil, porém ainda é uma minoria. Gritante, não tem dúvida disso, é gritante, né? Um modelo no mundo científico, assim como em quase todas as áreas do mundo, em termos de mercado de trabalho, o modelo é o homem branco.
Então, acaba que meio que dominou todos os espaços e agora as outras raças e, enfim, o outro gênero, ou os outros gêneros, né, ficam aí tentando algum lugar ao sol. Mas a maioria das pessoas do planeta Terra são consideradas minorias, mas se a gente somar tudo, somos a maioria. Com certeza. Com Né? certeza. E, professora, eu trouxe aqui também as autoras contemporâneas, assim. Por que elas ainda não estão aparecendo? Por que quando a gente ainda não tem... Não tá na nossa mão ainda essas autoras, a gente não tá lendo essas autoras? Eu acho que o contemporâneo para uma TGA já são autoras que provavelmente você conhece, talvez até seus alunos conheçam. São pessoas que ainda, na minha humilde opinião, se hoje alguém fosse fazer uma continuação da TGA, pelo menos no Brasil, tá? Quais são as autoras que eu colocaria como mulheres que realmente contribuíram e ainda contribuem para a TGA? E aí eu pensei em duas que estão vivas, eu até fiquei feliz, só que eu acho que elas só vão ser encaradas dessa forma depois de muito tempo mortas, daqui uns 30, 40 anos. Eu pensei na Tânia Fischer, da Federal da Bahia, né, assim, que eu acho que enfim, a contribuição dela para a academia, para a administração é enorme e me parece assim, um conhecimento bem amplo, por isso que dá para encaixar em teoria geral. Senão a gente teria outras, né, a Pitinini, a Cavedon aí, que eram da URGS, por exemplo, só para... Mas assim, elas são coisas muito... A Rosinha Carrion também, que já aposentou, mas são coisas muito específicas. Né? Me parece que a Tânia Fischer, ela fala assim, de realmente administração geral e dá aí umas fugidas para a gestão social, para o poder local e por aí vai. Né? Assim, para a cultura, teve uma época que ela pesquisou muito cultura, década de 80. Então, pensei em Tânia Fischer e pensei na Maria José Tonelli, da FGV, né? Que fala de diversidade, fala sobre estudos também relacionados à terceira idade, a mulheres nas organizações, ao empreendedorismo feminino. Então, assim, me parece que ela também fala de administração no âmbito geral, mas ela está preocupada também com questões que são muito atuais. Né? As duas trazem assim, aquela pitada assim, gente, para o mundo não explodir de vez, o que a gente tem que se preocupar? E aí, elas trazem, assim, sabe? Essa questão dessa preocupação. Acho que nenhuma fala muito de meio ambiente e clima, mas, assim, eu acho que não fazia muito parte, né, das preocupações delas, e aí já tem uma outra geração vindo falando disso. Mas, enfim, eu não sei por que a gente ainda não tem muita essa discussão. Eu acho que, como o TGA é uma coisa que vai fechar no tempo, talvez tenha que se criar até um outro nome no futuro para a continuidade dessas disciplinas. E que essas autoras desse calibre, possam realmente serem citadas, né, terem lá suas teorias, ou seu conjunto da obra, né, citado, valorizado, porque é uma vida inteira dedicada para pesquisa, e como que fica isso, né? Então... Com certeza, com certeza. A gente precisa de novos capítulos em TGA, né? E que esses não capítulos tenham a protagonismo feminino, né? Mas você estava falando, eu me lembrei também da professora Ana Paula Paz de Paula, de Minas Gerais, ali da UFMG. Sim, né? sim, exato. É uma geração mais nova, mas realmente contribui bastante para uma linha mais crítica, né? Então, assim, temos muitas mulheres aí fazendo excelentes trabalhos. E só para... Eu lembrei... Posso falar um minutinho? Claro. Eu lembrei que, voltando um pouco atrás da questão da subrepresentação, você chamou a questão assim, da ciência como um todo, e a gente até citou engenharias, eu estou com um artigo que vai sair até o final desse mês, depois eu até posso te mandar e você vê se é pertinente. O problema é que ele é em inglês, tá? Vai estar em inglês, mas eu posso conseguir a versão em português para você. Perfeito. Fala assim, ó, é uma pesquisa na UF que a gente fez no Centro Tecnológico, que é justamente onde tem as engenharias e a parte de informática na universidade. E a gente foi ver sobre representação feminina, porque era, né, a olhos vistos que tinha muito menos mulher. E aí a gente vê a questão do gênero e da raça, então assim, menos alunas mulheres e menos alunas mulheres negras, né, e menos ainda pretas. Tá? Então, se for pegar a divisão de IBGE, né, que o negro é o pardo mais o preto. E nas professoras, poucas mulheres, mas todas que tem são brancas, né? Então, assim, até eu não falei sobre a raça das professoras, porque estava difícil de ter certeza, nem todos colocavam a foto no site da universidade, mas das alunas a gente conseguiu dados, dá para a reitoria de graduação, né, do sistema da universidade, então deu para a gente falar sobre isso. Com certeza, a subrepresentação, nessa parte mais hard da ciência, né, continua muito forte.
A gente na ADM, a gente está até bem, se você quer saber. Sim. A gente pode não ser valorizada na publicação, na pesquisa, em cargos gerenciais e de poder e alto comando nas empresas, mas em termos de formadas e acesso a esse mundo, a gente já está muito mais em equilíbrio, tendo turmas que às vezes tem até mais meninas que meninos nas graduações, né? Então, isso a gente eu acho que toda essa fala a gente tem que colocar um ponto de exclamação aqui para as meninas que estão nos ouvindo, né? Eu acho que assim, o papel é tomar as rédeas. Está na hora de tomar as rédeas, está na hora de produzir ciência, está na hora de citar as mulheres, está na hora de ler as mulheres, né? E procurar ter esse olhar um pouco mais voltado a isso, porque senão a gente vai ficar reproduzindo sobrenomes e a gente não vai saber quem a gente está lendo e a gente não vai ter esse protagonismo. Eu estava lendo um dos artigos, não foi o teu, foi um artigo em inglês, que falava, assim, num estilo freestyle que eu vou fazer pra gente, né? Que quando um homem fala uma coisa, é ciência. Quando uma mulher fala alguma coisa, às vezes é histeria. Tem que esperar o homem falar depois. Não me lembro qual foi o texto que eu li isso. Então, exatamente. Assim, por quê? Falta essa autoridade no nome da mulher, porque a mulher tem que tomar essa autoridade. Essa autoridade está aí, tem que ser tomada, né? A gente não pode parar de falar. Se a gente vai falar voltando lá, né? Vou pegar a Mary Ford porque eu fiquei muito fã dela. Mas a gente vai ficar falando só de Maio, de Elton Maia pra lá, porque a gente não puxa essa mulher pra cá. Por que os textos não param e puxam? Fui conhecer ela num livro de cronologia, num parágrafo. Isso não tá certo. Nossa, é muito dolorido, com certeza, concordo com você. Mas também, assim, não é só uma questão das meninas tomarem a rédea, assim, não é tão fácil. Não parece que as mulheres que não estão querendo muito se esforçar para... É uma questão de estereótipos de gênero, de preconceito de gênero, então acaba que... tem vários esses termos todos agora em inglês, né, que tem sobre o silenciamento das mulheres numa conversa. Então, por isso que às vezes as mulheres ficam quietas. Primeiro, quando elas vão falar, elas podem ser interrompidas. Depois que elas falam, a fala é desvalorizada, ninguém dá bola. Então, deixa o cara falar mesmo. Sim. Isso na empresa, né? Não estou nem falando de universidade, falando na empresa, né? Em cargo de gestão, na política. Então, assim, é um mundo a ser desbravado, onde, claro, elas têm que tentar pegar as rédeas, mas desconstruir esses estereótipos, esses preconceitos, né, e essa educação sexista e tudo mais, é um trabalho de todo mundo. Com certeza. Né? Então, se os homens não comprarem essa luta com a gente, vai ficar muito difícil. Com certeza, tô fazendo a minha parte aqui, viu? Tô aqui. Sim, te agradeço pela oportunidade. E vou fazer um adendo. Tu falou das mulheres ali em cargos de chefia e tal, e não falarem. Pra mim, toda a minha vivência profissional, os melhores chefes que eu tive, todos foram mulheres. Não sei que diferença é essa que se tem, mas a mulher tem uma capacidade de gestão muito melhor que a do homem na prática. É impressionante, assim, impressionante. Acho que ela sabe ouvir de uma outra forma e sabe conduzir uma equipe de uma outra forma, que a gente se perde muitas vezes em algum homem mais autoritário ou alguma coisa assim. Então aí, ó, vamos lá, vamos tomar isso, vamos mudar. Mas ó, assim, a gente também tem que ter um cuidado. Eu concordo contigo, vi muitas mulheres gestoras excelentes, mas a literatura sobre o assunto diz que algumas tomam traços e comportamentos tipicamente masculinos para serem respeitadas. Então elas fazem o inverso do que tu tá falando. Elas vão ser as chamadas, que nem assim, desculpa falar, né, da Angela Merkel, que eu admiro demais, mas as pessoas assim, nossa, parece um sargento, mulher cavalona, não sei o quê. Deixa ela, talvez ela tenha crescido assim, e aí não vou falar lá, né, da questão, a Thatcher, e tem a ver com as culturas delas, né, britânicas, germânicas e tal, mas talvez elas tenham se masculinizado, né, pouca maquiagem, né, e tal, para se sentirem respeitadas, né, tem mulheres que falam grosso, mais grosso do que deveriam, para serem ouvidas, sabe, então assim, infelizmente, às vezes, elas não podem ser o que elas são, senão elas não vão ser ouvidas, não vão ser respeitadas, isso é um problema também. Isso tem tudo a ver com aquela questão de autoridade formal e real, né? Aquela coisa do tu tem ou não tem essa autoridade, ela tem que ser conquistada, não adianta, né? E pra mim, particularmente, todos os ambientes em que eu trabalhei que uma mulher tomava frente, me parecia uma autoridade muito mais conquistada, muito mais assim adquirida em vivências, em espaços, e era mais difícil tu perder esse vínculo, né? E às vezes fica aquela bagunça generalizada numa gestão masculina, né?
Tá aí uma outra pergunta, acho que a gente até um artigo a gente escreveu sobre isso. Professora, pra gente ir caminhando já pra encerrar, a grande pergunta, né? Se a gente pode ter esperança ou não em ver uma diversidade de gênero em futuros estudos na área da administração. O que tu achas aqui? Então, eu acredito que sim, tem uma geração aí batalhando bastante para que isso aconteça, e quando eu falo diversidade aí, nem é só de gênero, né, é racial também, e por aí vai. A gente precisa, porque o mundo é assim, né, e aí quando a gente vai ver quem está lá no livro, ou quem está, sei lá, pesquisando, ou quem está no poder, é só homem. Eu brinco, né, desculpa, assim, nossa, olha o jeito que o mundo tá, é por quê? Porque a maioria dos presidentes são homens. É verdade. Né, assim, os poucos países que tem mulher, a Ainda coisa mais tá do melhor. Brasil, né? Mas não vamos entrar, senão hoje essa live não acaba. Se a gente for falar do Brasil, não acaba. Não é, ai, senhor. Mas enfim, assim, eu acho que. E o equilíbrio que é bom, né? Também não faço apologia que atira todos os homens e deixa só a mulher, Sim. que aí também não dá, a gente vai virar a Ilha das Amazonas, né? Não é isso. Então, tem que ter um equilíbrio aí entre os gêneros e entre as raças, para que a gente tenha menos desigualdade social e econômica, né? Com certeza. Com certeza. Então a gente pode ter um pouco de esperança, tu acha? Tem, sim. Eu não sou uma pessoa desesperançosa, tá? Por mais coisas ruins que estejam acontecendo, mas assim, eu tenho esperança, tá? Que as coisas melhorem. Eu não sei se eu vou ver isso. As próximas gerações talvez vejam. Vamos lançar os fundamentos, né? Vamos tentar. Exatamente. Então, gente, eu trouxe aqui, ó, nesse slide, eu vou pôr pra você na descrição de vídeo, o latte da professora Suzane, o Escola e o Orcid, pra gente poder dar uma olhada naqueles estudos, naqueles artigos dela, e com certeza fica aquela leitura já super recomendada do artigo que a gente está estudando nessa aula. Professora Suzane, um super obrigado aqui da minha parte, né, dessa nossa conversa, e eu vou puxar também os meus alunos e te agradecer em nome deles também, que vão estar bebendo dessa entrevista, dessa conversa. É muito importante, é muito pertinente. A gente precisa parar para ouvir um pouco a mulher falar da mulher, né? Então foi muito rico, pelo menos para mim, sabe? E eu quero te agradecer. E aí eu deixo esse espaço para tu fazer as considerações finais, então, tá bom? Tá joia. Eu agradeço muito, né? Espero que realmente sejam conhecimentos para além da utilidade, né? Mas que contribuam para a formação, né, de todos os alunos e alunas. E queria aqui deixar também divulgado que eu tô com um canalzinho no YouTube, mas assim, foi por conta dessas aulas online malucas, né? E ainda não tem muito material lá, mas quando eu tiver vídeo sobre os artigos, sobre questões femininas, de gênero, diversidade nas organizações, aí eu aviso o professor. Não, eu vou pôr aqui embaixo na descrição o teu link também, então. Tu me manda agora que eu já coloco, já faço esse adendo pra gente poder seguir lá. Mas ele tá pobrinho por enquanto, não tem muita coisa assim para os alunos. E eu não botei nada de TGA ainda, são coisas de outras disciplinas que eu venho trabalhando, mas tem algumas coisas de projetos de pesquisa. Eu acho que tá meio cedo para eles, né? Perfeito. Não, vamos eu agradeço. Assim. Agradeço muito, então, a oportunidade e a gente vai conversando. Show de bola, então. Obrigado, professora. Obrigado mesmo. Pessoal, não se esquece, então, de olhar aqui, de olhar o material da professora Suzane e de dar uma curtida lá, né? A gente não é youtuber, né? Mas não custa dar uma curtidinha lá e fazer esse buzz para que a gente possa estar espalhando aí, né, esse espaço onde as mulheres possam falar um pouco mais também. Professora, obrigado mesmo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço.